A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, permita-me compartilhar convosco uma singela porção da santa e bendita Palavra de Deus. Olha o texto bíblico que o Espírito Santo de Deus nos concede na manhã desse dia para fazermos uma reflexão e meditação da Palavra de Deus. A multiplicação dos pães e peixes. João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto? Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E você pode dizer amém? Meus queridos e amados irmãos, olha que texto lindo, olha que texto maravilhoso, olha que texto que está rico de ensinamentos para a nossa vida. Conforme a necessidade de cada um de nós, no contexto em que nós vivemos, através deste texto bíblico, você pode tirar lições preciosíssimas através do texto em que acabamos de ler. Amados, os discípulos de repente se viram numa situação muito difícil aos olhos humanos. Aliás, isto não é o que tem faltado
na vida do ser humano. Muitas e muitas vezes nos encontramos diante de problemas que nós não sabemos como resolver. Mas o texto aqui lemos nos impulsiona a lembrar o que o autor à Epístola aos Hebreus escreveu no capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias por isso. De repente, uma multidão acompanhava Jesus com os seus discípulos e, de repente, os discípulos já se preocuparam. Como que nós vamos fazer para alimentar uma multidão desta? Veja bem que este era a questão para os discípulos resolverem. E eles se viram numa situação muito difícil para resolver isto. Mas Jesus estava com eles. Este é a primeira lição que nós temos. Se nós queremos sair vitoriosos nesta vida diante das batalhas diárias que enfrentamos na nossa vida, devemos perguntar: Jesus está comigo? Jesus está conosco? Se Jesus está conosco, se Jesus está comigo, se Jesus está com você, nós sairemos vitoriosos em toda e qualquer dificuldade, por mais grau elevado que seja. Então, os discípulos disseram: olha, tem um rapaz aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E Jesus pede os 5 peixes e os 5 pães e os 2 peixes e diz que pedisse ao povo para que se assentasse, porque Jesus então, ele tomou aquilo que era um problema para os discípulos e o Senhor deu graça e multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Você pode dizer amém por isso? Então Jesus estava resolvendo aquele que era um grande problema para os seus discípulos. Eu não sei a dimensão do problema que você tem, mas a experiência me mostra que sempre o ser humano está em dificuldades. Mas Jesus Cristo, creia que Ele está aí com você e Ele vai dar solução para o seu problema, seja de ordem espiritual, sejam de ordem emocional, sejam de ordem física, por causa de doenças. Jesus, Ele é poderoso para dar a solução para o teu problema. E Jesus saciou a fome daquela multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. 12 cestos de pães. Olha que coisa maravilhosa. Que nesta manhã, creia que o Senhor está multiplicando os seus recursos na sua vida, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e para a glória do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. Permita-me fazer uma oração por você e sua família. Senhor Jesus Cristo, na autoridade da Tua santa e bendita palavra, na autoridade do Teu Espírito Santo, eu oro a favor do Teu filho, da Tua filha. Senhor,
dê solução aos seus problemas. Senhor, resolve a questão de cada um de nós, Senhor meu Deus, e que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Opera a cura, o milagre, a bênção e a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.